Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina, Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina. Todo joelho se dobrará e com a boca confessará que o Cristo é o Rei da Glória. Muito em breve ele reinará. Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina, Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina. Houve uma peleja no céu, o dragão, os anjos e Miguel, todavia não prevaleceram, e foi expulso o grande dragão, aquele que de dia e de noite acusava os nossos irmãos. Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina, Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina. Eles, pois, o vencerão por causa do sangue do Cordeiro, e mesmo ameaçados de morte, não amaram a si mesmo. Eles, pois, o vencerão por causa do sangue do Cordeiro, e mesmo ameaçados de morte, não amaram a si mesmos. Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina, Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina, Adonai, Adonai Yeshua, Rei Shekina, Rei Shekina, Rei Shekina. Pregarão sua carne no madeiro, gotas do seu sangue vertiam lentamente. Sua morte foi lenta e dolorosa por nós. Subirei o monte Moriá com cutelo e lenha, entregarei tudo a ti, Senhor, tudo que mais amo, Jesus. Subirei o monte Moriá com cutelo e lenha, entregarei tudo a ti, Senhor, tudo que mais amo, Jesus. De mãos limpas e coração puro, quero ir
carregando a minha cruz. Quero e vou te seguir. Abro meu coração para ti, para ouvir. Começa agora pela Rádio Menorá, o programa Monte das Oliveiras. Muito boa noite, diretamente aqui do Monte das Oliveiras. Vamos juntos e vamos com tudo ao Monte das Oliveiras desta segunda-feira, já 17 de abril. Já passamos da metade do quarto mês do ano, gente. Que rapidez que esse tempo está passando, cada vez mais rápido. A gente não tem mais noção do tempo, né? Uma hora parece que já são minutos, né? Poucos minutos, e assim vai indo, e a semana passa, e essa semana ainda é mais curta, né? Sexta-feira ainda tem um feriado nacional, mas o Monte das Oliveiras vai estar aqui, tá? Quarta-feira, sexta-feira, 19 horas, sempre aqui conectados com você. E hoje mais um programa bom demais, com a participação do ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, aqui no Monte das Oliveiras, desta segunda-feira, segunda-feira boa começando por aqui, gente. E hoje a gente vai falar sobre o aperfeiçoamento dos santos, hein? Aperfeiçoamento dos santos vai ser um deles, aqui são 60, né? Aperfeiçoamento, a dica mensal que nós temos aí para este mês, mas nós fomos numa delas. É o aperfeiçoamento dos santos número 009. O amor deve ser a base do servir, para que durante o processo de reerguer, edificar ou continuar uma obra, tenhamos zelo e dedicação, mesmo diante das oposições. Essa é a chamada da nossa ministração da passagem de hoje, né, do aperfeiçoamento dos santos, Neemias 2, do 11 ao 22. Fica ligadinho aí, ministro participando conosco, assentado no Monte das Oliveiras. Vai tá bom demais, tá só começando, gente. Fica ligadinho aí, aqueça o seu coração com as coisas que nós vamos contar aqui, porque nós vamos juntos e vamos com tudo ao Monte das Oliveiras desta segunda. Davi, corre aí, Davi, tudo bem? Boa noite, Davi. Boa noite, Fabiano. Boa noite para todos os participantes aqui dentro do podcast. E boa noite aí para todos os telespectadores e ouvintes. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal no Facebook. E agora eu vou aqui dar uma boa noite aqui para a Gabi. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Vou dar uma boa noite aqui também para a Soraya. Boa noite a todos. Hoje estou estreando aqui, né? Tá sentado no Monte das Oliveiras conosco, a Soraya, hein? Sim, que tenho certeza que essa noite será muito edificante para todos nós. Bom demais, Soraya. Obrigado também pela companhia aqui com a gente. Sempre bom nós estarmos reunidos aqui, né? Falando da palavra de Deus, compartilhando, aprendendo juntos, né? Se você lembra lá no encontro agora que aconteceu lá em Passo Fundo, né? Neste último final de semana, o ministro citou lá, né, que os programas de rádio, eles são para levar, né, a verdade, a palavra, apoiar, auxiliar, né, o presbitério na região, na cidade, enfim, e levar, então, a edificação através da verdade com os programas de rádio para as pessoas da região, da cidade, da microrregião, enfim. Então, que Deus possa nos capacitar e nos dar sabedoria para que a gente possa estar com mansidão e humildade fazendo aquilo que é da vontade dele, para que essa verdade cresça, se fortaleça nos corações de todos vocês que estão nos assistindo em mais um programa aqui em Monte das Oliveiras. É bom demais nós estarmos conectados. Quem não está nos bastidores não sabe a correria que é, mas é legal demais quando começa, a coisa vai se acalmando, tudo vai fluindo e vamos com tudo, e vamos lá. Antes de começar um pouquinho aqui nossa paradinha para os investidores do reino, fica ligadinho, quem sabe tem solução para você com os investidores que a gente vai mostrar. Mas, Davi, conta um pouquinho aqui de uma maneira mais, vamos dizer assim, inédita, né? Nunca é nesse início, mas fala um pouquinho do tempo que está começando a semana. Qual a previsão dos próximos dias aí, Davi? Ok. Então, a previsão é a seguinte. Hoje, né, o máximo 22 graus, mínimo 14. E hoje já deu para ver que teve uma friagem, né, daquelas lá de manhã. Bah, é só pros fortes. Rangueara. Rangueada. Vá. Daí, terça-feira, o máximo é 24 graus e o mínimo é 13. Então, vai ser bem frio também.
Porém, quando vai avançando a semana, na quarta e na quinta principalmente, vai começando a ficar mais frio cada vez, com máximo de 20 graus e mínimo de 10 e 11 graus. O sangue vai ficar geladinho, né? Vai dar pra ter picolé de graça aí. Opa! Muito bem, então aí se prepare, gente. O inverno, aliás, o outono chegou e já com princípios de inverno aqui, né? Pra gente sentir o gostinho da mudança da estação aqui. Vamos cuidar da saúde aí, porque esse frio, as crianças, né, os idosos, tem que ficar bem agasalhados e cuidados aí pra não chegar num resfriado, esse período é mais delicado. Agora tem aquela paradinha rapidinha, investidores do reino, e nós voltamos. Não sai daí, gente. Levanta talvez para ir no toalete, no seu chimarrãozinho, cafezinho, tá em casa. Relaxa aí porque nós voltamos rapidinho. Tem um ministro conosco, tá só começando. Fica ligadinho que tem muito conteúdo para você. Nós já voltamos. Há mais de 55 anos, a Elvira Perucas e Alongamentos impacta a vida das pessoas com seu atendimento personalizado, proporcionando uma experiência única de autoestima. Temos perucas de fabricação própria com cabelos naturais e também perucas lace com cabelo similar ao humano, além de próteses, apliques e alongamentos de mega hair. Conosco, a mudança que você procura cabe no seu bolso. Já imaginou poder mudar os cabelos na hora que você quiser? Está buscando por uma peruca para acompanhar o seu tratamento oncológico ou melhorar a sua versão de você mesma? Agende uma avaliação gratuita e conheça nossos produtos. Você com cabelos lindos e do jeito que sempre sonhou. Fone 54-99177-5802. Rua Jacob Luquezzi, 1842, bairro Santa Catarina, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Elvira Perucas e Alongamentos, ressignificando o seu momento. Boa Um noite. ambiente agradável Boa faz noite, toda Fabiano. a diferença. Conheça Renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado e manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para Soraya. projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Então, com Ligue agora uma e equipe agende aí uma de visita. poder de- 54 Vai derrubar 991 todo mundo hoje. 8561. Renovar, o clima ideal para você. Expresso Mania Restaurante, cafeteria e sorveteria. Sorvetes, lanches, café expresso e bebidas. Servimos café da manhã a partir das 7h30 e buffet livre e por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. Ambiente moderno, climatizado, com TV e atendimento Daram personalizado. reforços aí pro Expresso programa, Mania, né? na Avenida Júlio de Castilhos, 437, ao lado da ACI CDL. Telefone 3261-1492 em Restinga Seca. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sono Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre em contato. WhatsApp 47-98415-9595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. O sol é uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável. Você já pensou em usar esta energia a seu favor? Invista em um sistema de energia solar e economize até 95% da sua conta de luz. Entre em contato 53981308053 ou acesse soltecenergia.com.br. Soltec Energia. Deixe o sol trabalhar por você. A Airbus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, moinhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 45984080769 e economize tempo e dinheiro. Airbus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. A Contafisc é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 55-3333-2950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Contafisc Sistemas. Você já conhece o homeschooling?
Homeschooling ou educação domiciliar é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 43 3424 7884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família. E nós voltamos aqui ao Monte das Oliveiras. Oh, bom demais! Vamos juntos, vamos com tudo ao Monte das Oliveiras aqui no estúdio, na Pedro Adams Filho 2844. Hoje com reforço aqui, como já nos apresentamos, a Soraya aqui conosco na mesa nesta segunda-feira, inédita aqui, né, Soraya? Conosco aqui, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, já dá um... Vamos colocar a nossa abertura aqui, né, antes de começar, Davi, o nosso Assentado ao Monte das Oliveiras. Essa música foi preparada especialmente para o quadro de hoje, para o quadro, né, Assentado ao Monte das Oliveiras. Assentado no Monte das Oliveiras. Estamos aqui, então, agora já dando um boa noite aqui para o ministro Sérgio Roberto Alves. Boa noite, tudo bem, ministro? Boa noite, Fabiano. Boa noite aí a todos do estúdio, da técnica. Hoje aí uma novidade da irmã Soraya aqui no programa, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí do programa, a Gabriela, né? Eu não sei quem está mais por aí, a gente não vê. O Davi está aqui conosco também. O Davi. Que Deus abençoe aí a audiência do programa Monte das Oliveiras e que o Senhor nos use hoje para a edificação de todos. Amém, que assim seja, e vamos nos dispor então, porque está só começando, é só o começo do Monte das Oliveiras de hoje, e a nossa mensagem então, como dissemos no início, né, aperfeiçoamento do Santo 009. O amor é a base do servir, né? O amor deve ser a base do servir para que durante o processo de reerguer, edificar ou continuar uma obra, tenhamos zelo e dedicação mesmo diante das oposições. E eu queria já pedir para o ministro, então, diante desse preâmbulo aqui, né, que cita a passagem de Neemias 2, 11 e 22 também, para a gente discorrer, que o ministro possa compartilhar conosco um pouquinho nesse início, então, sobre esse amor. O que é esse amor ágape, né? Que a gente, então, está dando início nessa mensagem que tão importante é para a obra do Senhor, né, ministro? Primeiramente, o conceito de amor frequentemente é confundida com sentimentos naturais do homem, né? O amor que circula entre o relacionamento do homem natural, ele não é o amor de Deus. Primeiro que a gente tem que explicar isso. E sim, aqueles sentimentos que vêm de afetos do velho homem, ele é extremamente comercial. Quando ele é dado, ele também precisa algo em troca, né? Isso não tem como você dizer que tem uma pessoa que naturalmente se entrega para um outro que não quer nada em troca, né? Sempre tem aquele teor comercial incluído no amor que circula naturalmente entre as pessoas. Agora, o amor de Deus, ele é proveniente também de uma natureza perfeita e divina, né? Ele é uma característica, é o DNA da natureza divina. O amor divino, ele não espera absolutamente nada em troca quando ele é liberado e dado a pessoas, né? Ele, de maneira alguma, está com aquela preocupação prévia de conquista, de segunda intenção e de receber um retorno. Não há a menor preocupação quando você mostra afetos divinos por uma pessoa ou por um serviço a Deus. Você não espera nada de pessoas e até não espera nada de Deus. Por que eu digo que nada de Deus? Porque já ganhamos tudo no nascer da água e do Espírito. Então Deus não tem mais nada para dar para você. O que Deus precisa agora
é fazer você enxergar sua natureza divina, que é tua vida e teu conteúdo e tua expressão. Você precisa destapar ela para ver e sentir e deixar ela te governar e permitir que também ela venha fluir para o benefício de outros. Então, o amor divino não é comercial. Ele se doa sem nada mesmo esperar que você diga muito obrigado, tu foi fantástico, ó Deus, tu é maravilhoso. Não, Deus não espera nada de você. Agora, se você quer adorá-lo, obedece a sua verdade. É só isso que ele espera de nós. Então, né, irmão, a base do fazer a obra, então, vai ser o amor. Esse amor Sim, ágape, porque, né? veja, Gabriela, a obra é do Espírito, como foi falado no culto mundial ontem. Então, se o Senhor fluir através de um membro do corpo de Cristo, estará fluindo o amor que vem do Espírito. Então, ninguém se move para fazer algo que Deus está comandando, ordenando, se não é por amor a Cristo. Entende? Então, se Deus me conquistou a minha alma, eu vou deixar Ele passar por dentro dela para sair para os outros. E se eu vou sentir um prazer em conceder essa passagem divina por meio da minha vida para beneficiar outros, e eu sei que aquele benefício que os outros estão recebendo, eu sou apenas uma ferramenta, um cooperador. Mas quem está agraciando, tocando, conquistando, afagando aquela vida beneficiada é Deus, não sou eu. Eu sou só cooperador aqui. Veja bem, se você pegar o livro de consagração, porque no reino de Deus, no corpo de Cristo, nós temos 3 funções capitais: consagração, né? Intensificação do Espírito, né? E glorificação. São as 3 coisas que vão acontecer com qualquer membro que está no corpo de Cristo. Então, se você pegar o livro de consagração, você vai chegar num ponto ali que você vai ler: a base da consagração é o amor por Cristo. A base da intensificação, que é o segundo estágio, é o amor por Cristo. E aí você vai chegar no terceiro ponto. O amor se manifestou, é a glorificação. Glórias, né? É o que a nossa obra também precisa, né? A gente precisa se dispor para a obra e deixar o Espírito, né, trabalhar por nós, né, e não nós naturalmente. O ministro falou nessa mensagem também sobre poder botar esse amor quando a obra começa do zero, né, no iniciar, no reerguer e para manter. Porque, na verdade, quando a gente às vezes pode estar fazendo, mas se a obra ela está na carne, nem sempre ela vai funcionar, né? Então, o irmão fala sobre iniciar, reerguer e manter. Se puder falar um pouquinho sobre como colocar, ou como ocorrem esses estágios, né? Para colocar o amor dentro dessas etapas. Veja bem, essa obra aqui tem 33 anos e está de pé até hoje. Porque Deus sustenta, como diz assim, Deus ergueu, Deus mantém, né? E Deus ainda faz com que haja avanço dessa obra. Por quê? Porque aqui, no corpo de Cristo, nesse mover que é só do Senhor, as pessoas amam Jesus. Tem pessoas que amam Jesus aqui dentro, senão essa obra não estaria de pé. Porque se essa obra aqui tivesse com os objetivos alheios à verdade, isso aqui já tinha terminado. Ou eu estava muito rico e famoso e dominando milhares de pessoas pelo engano. Tem 2 maneiras de... Aí muitos poderiam olhar essa igreja com 30, 40 mil membros, dizer assim, no estado, e dizer assim, que obra de sucesso. Não, isso não é pelo número de pessoas aglomeradas em torno de uma instituição, é que a gente vai afirmar que aquela obra tem sucesso, né?
aquela obra precisa ser examinada se ali Cristo é o Senhor, o centro de todas as atenções, e se Cristo move através daquelas pessoas, e não as pessoas se movendo em benefício próprio. Porque o povo adora um líder carismático que governe eles, que diga que eles são uma bênção, que eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo para alcançar a redenção, e nunca alcançam essa redenção, e nunca são transformados, nunca avançam na restauração, mas eles estão ali enganados há quantos anos? Até que um dia Deus abra os olhos deles e começa a sair gente lá. Senão eles vão ficar lá a vida inteira, se Deus não fizer isso. Né? Então, por temor a Deus, eu visualizei essa facilidade de ficar famoso e rico no início. Eu quero assim, que eu não pense que eu não vi isso, essa possibilidade e essa facilidade de fazer um império para mim, né? Para ter um significado e uma atenção especial do povo. Eu poderia simplesmente não encorajar e não incentivar ninguém a ter Bíblia, ninguém ler Bíblia, mas eu iria falar da Bíblia para eles. Então, quando um povo desconhece a verdade, tu manipula o povo como tu quer. Ministro, deixa eu aproveitar agora, me veio uma contribuição para isso que o irmão está falando. Outro dia, uma pessoa veio relatar um fato numa outra denominação grande, assim, de muitos, milhares de membros, como o irmão citou, que poderiam ser muitos, né? E tinham várias lideranças espirituais, que o nome lá, enfim, qual era, né? Mas um pastor, um presbítero, enfim. Tinham quase uma centena dessas lideranças. Eu acho que a pessoa contou, não tinham 5 com Bíblia. Pra te ver. Porque eles não têm interesse que tu leia a Bíblia. Porque se tu ler a Bíblia, Deus pode te libertar daquele sistema escravizante que está ali. A verdade liberta. A verdade liberta. Então, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu visualizei e até recebi conselhos para fazer isso. E o inimigo da ideia, né? O inimigo da ideia no ouvido, né? Na consciência. Pastores de denominações chegaram para mim e disseram: tu é um trouxa. Olha o que tu está fazendo, rapaz. Tu está ensinando o povo. Tu não pode ensinar o povo, rapaz. Daqui a pouco esse povo se rebela e vai embora e não vai ficar aqui. Porque tu falando a verdade para eles, eles não vão gostar, eles vão embora. E realmente acontece isso, em grande escala. A pessoa fica 2 anos, 3 anos e dá no pé para o mundo ou para outra instituição que fala de forma amena para ele. Né? Mas Deus sabe de tudo. Agora, nem por isso a gente vai ser safado aqui no ministério, porque Deus sabe se eu estou safado ou não. Né? Deus está sabendo o que eu estou fazendo. A gente até antes conversava ali, eu e a Gabi, né? Que 2 coisas assim que nos mantém na igreja, né? A primeira é a graça de Deus, né? Que nos mantém de pé. E a segunda é a gente olhar para Cristo, né? E saber que Ele merece todas as coisas. Tudo que a gente for fazer para Ele. Não olhar para as pessoas, porque as pessoas são pecadoras que nem nós e em algum momento também vão errar, né? Porque nós estamos num processo de purificação e de transformação. Mas quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele merece todas as coisas. Amém, verdade. E veja que essa obra aqui se desenvolveu com um grande temor por Cristo, sabe? Porque desde o dia que eu descobri que Cristo é onisciente, eu disse, mas eu não posso ser um safado nem um malandro aqui dentro. Aqui não é mundo, aqui é coisa séria. Né? Porque eu não sei conviver, né, conscientemente numa situação de traição ou de falsidade. Eu odeio isso. Sempre, até no mundo, quando eu era do mundo, eu odiava isso. Né? Então, eu só vim para Cristo porque eu senti pureza e fidelidade nele. Isso foi o que me fascinou para ficar aqui dentro da igreja, apegado a Cristo, e me moveu a crescer e a buscar e me consagrar, porque eu senti firmeza no Senhor, que Ele era confiável.
amor verdadeiro, né? Esse amor verdadeiro é o que vai mover. Porque hoje eu escuto muito, né? Eu gosto de ir para... porque me tocou. É emoção, né? As Emoção, pessoas hoje buscam muito uma palavra de conforto e de emoção, que toca, que tu chora, mas que não transforma, né? Porque a gente precisa ser constrangido para ver transformação. E hoje, há muitos movimentos tu vai encontrar um louvor, ai, tocou minha alma, porque eu quero ouvir aquilo e eu estou buscando o que eu quero ouvir. E hoje a gente vê que com Cristo é diferente, né? Cristo, ele quer transformar, ele quer mudar. Então não adianta só confortar, né? Ele precisa constranger a gente, né? Perfeito. Você tocou num ponto muito importante do que é feito para enganar as pessoas. Então, esses grandes movimentos, eles tentam segurar as pessoas pelos sinais, que pode ser PLA ou pode ser genuíno de Deus. E pelas falsas promessas que a Bíblia não garante, nem Cristo garante, mas eles dizem que Cristo garante, né? Então eles conseguem o que eles desejam. Eles desejam que as pessoas nunca descubram a restauração da sua alma e que fique sempre na infantilidade espiritual. Porque dominar a criança é bem mais fácil que dominar adulto, né? Sempre foi. Vou pedir licença para a Gabi, porque a gente está para o ministro, a gente está no horário dos nossos investidores, a gente tem que dar isso é importante. Os minutinhos para eles aqui, né? Então a gente vai dar uma paradinha rapidinha, para você não ficar com saudade, a gente já volta, a gente vai continuar o bate-papo, tá fluindo tão bacana aqui, tem muito assunto pela frente, a gente vai falar de miséria, preguiça, são assuntos aí bastante fortes nessa obra, né? Que o amor às vezes precisa romper e para romper a gente tem que trabalhar, mas vamos deixar o ministro depois falar, a gente vai para paradinha rapidinho, um breakzinho rápido, nós já voltamos. Um sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. E agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Você está com problemas no casamento, com os filhos, trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar. Livraria Reino é Vida atende onde você estiver em Restinga Seca e região. Ligue ou agende sua visita. 51995502839. Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na Rua Francisco Giuliani, 1021 em Restinga Seca. Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47988119046 ou 4735222172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Com dificuldades na parte fiscal da sua empresa, a Criscom Consultoria lhe dá o suporte técnico, desde a classificação de produtos como a entrega das declarações fiscais, atendendo todos os SPEDs e cálculos de impostos. Conta com suporte online que vai ajudar a sua empresa a entregar as obrigações acessórias de uma forma rápida, fácil e eficiente. Fone 55999229619. Criscom Consultoria. Dedique-se ao seu negócio. Deixe a parte fiscal com a gente. Quer eliminar suas estrias? Conheça Microderme, tratamento definitivo para estrias. Sem uso de pigmentos, elimina estrias de todas as cores e tamanhos. Resultado em apenas uma sessão. Entre em contato com Kátia Tavares, 19-982-100096. Microderme, estrias. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Você já pensou em sua empresa fazer parte de um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano?
A Triuno Assessoria em Licitações pode te ajudar. Assessoramos nossos clientes a se desenvolver no mercado público com sucesso, ampliando e aprimorando seu volume de negócios. Fazemos um estudo de mercado e sua viabilidade, captação e análise de editais, recursos e impugnações, organização e gerenciamento de documentos, representação em processos eletrônicos ou presenciais. Fone 47 99741 3266 ou triuno.adm@gmail.com. Triuno Assessoria em Licitações. Sonhe com sucesso. A gente ajuda você. E nós estamos aqui de volta ao Monte das Oliveiras. Aliás, hoje nós estamos assentados no Monte das Oliveiras, aqui com a Soraya, com a Gabriele aqui conosco, com o Davi, com o ministro Sérgio Roberto Alves, retomando o nosso programa aqui. Gente, tem um linkzinho ali, tá? Aperfeiçoamento dos Santos, tá aí para quem tá acompanhando pelo Facebook. Lembrando, né? Curta, comenta, compartilha conosco. E leva esse conteúdo para muito mais pessoas receberem agora no inédito, depois fica gravado, fica na página do programa Monte das Oliveiras. Mas o linkzinho tá ali, Aperfeiçoamento dos Santos, vai lá pro site da TV Menorá, você pode acessar essa e outras mensagens, são muitas. A dica do mês são 60, então você vai encontrar 60, essa que é a número 9 e muitas outras. Fica ligadinho que tem muito conteúdo para você aqui. E aqui a verdade que liberta é essa que a gente está compartilhando. Eu vou aproveitar aqui, vou dar um testemunho que um irmão nosso, né, não vou citar nomes aqui, mas aproveitando que o ministro comentou agora aqui no início, no nosso finalzinho até da nossa primeira parte, primeiro bloco, é um irmão que um dia lá, outrora, há muitos anos, quando conheceu a verdade, acho que ele está nos ouvindo aqui, até pode, se ele quiser, se manifesta lá. Ele foi convidado a ouvir, eu conheci essa verdade aqui, o ministro era o Sérgio. Vou lá ver ele, já todo desconfiado, porque já tinha escutado tanto de tantos lugares, eu vou lá ouvir ele. E sentou bem na frente, pensou, esse cara vai falar alguma coisa, ele vai cair aqui nas palavras dele, ele vai se perder, vou lá ouvir ele. Sentou na primeiro bloco de cadeiras lá, e começou a prestar atenção, e o ministro falando na época, né, já tem alguns anos isso, e o ministro falava. Ele foi bem, né? Pensou assim, tipo, não se enrolou nas palavras, né? Mas eu vou voltar lá, vamos ver se não vai dar na próxima, se ele vai continuar assim. E voltou, e não aconteceu aquilo que ele esperava, não. Ele disse, opa, aqui tem algo diferente. Ele está aqui já há alguns anos, não sei se é 10, 15 ou 20, mas ele está aqui há bastante tempo. Então, ministro, fica esse testemunho que ele já deve ter, talvez, ouvido aí. É um irmão nosso que está conosco até hoje, mas que ouviu o ministro falar e sentiu a verdade e segue aí firme nessa verdade que liberta. Então vamos lá, Gabi, continuando de onde paramos? O que que... E não tá ouvindo. Ministro, acho que o ministro não ouviu o nosso iniciozinho aqui, agora o áudio voltou para o ministro aí? Agora sim. Tá. Mas não estava ouvindo. Tá, eu vou repetir rapidinho o resumo do que eu falei, só porque acho que é importante o ministro ouvir também. Talvez o ministro já tenha ouvido, mas a gente falou no final da mensagem anterior, né, que muitas ideias vêm, que o ministro podia ter seguido um caminho diferente da verdade que o ministro, né, por temor e amor ao Senhor aqui seguiu nesses anos, né? Então, um irmão nosso, há muitos e muitos anos, quando começou, foi convidado a ouvir essa verdade aqui, o ministro era, né, quem estava liderando a obra naquele local que ele foi. Ele ouviu o ministro e dizia assim, eu vou lá ouvir esse pastor, né, porque ele vai se enrolar nas palavras como todos os outros que eu já tinha ouvido, né? Vou lá dar um crédito para ele, na primeira fileira ele ficou sentado. E passou aquela ministração e o ministro discorrendo, ele pensou, até agora, né, terminou, ele saiu de lá e pensou, puxa, não aconteceu o que ele imaginava, ele achou que o ministro ia se enrolar nas palavras como todos, fazer promessas, como o ministro mesmo colocou aqui que outros fazem, mas foi embora pensando, poxa, tem algo diferente aqui, mas eu vou voltar lá, ele vai cair ainda. Na próxima ele voltou, sentou lá na frente, puxa, segundo dia não aconteceu, acho que aqui tem algo diferente. Bom, resumindo, ele está aqui já há uns 10, 15, 20 anos, ele segue, não sei exatamente quantos anos, talvez ele esteja nos ouvindo, como eu citei antes, mas ele pode se manifestar se ele quiser, é um irmão nosso, está congregando aí e segue firme, recebendo a verdade até hoje. Que bênção, glória a Deus. Amém. Glórias para Deus, né? É isso aí. E só Deus consegue manter isso dentro de uma instituição que é dele, que é a igreja. Por tanto tempo. Por tanto tempo, assim. Eu sei que é milagre de Deus isso. É isso aí, porque já linkando com o que eu ia falar agora, né? O ministro fala dessa mensagem sobre miséria, né? O que é uma miséria na obra? A miséria, ela é só financeira ou ela é espiritual também? E o que leva uma obra a ter miséria ou a ser uma obra sem essa vida divina? Quais são os obstáculos ou o que leva a uma obra a estar em miséria?
A miséria, né, é a ausência da riqueza, né? A miséria é algo que não atingiu o ponto elevado que Deus deseja, também no espiritual. A miséria espiritual é a realidade de todas as coisas. Por exemplo, quando você não consegue deixar Deus ser o conteúdo da nossa alma, né? E a nossa alma estar atrelada ao governo da carne, isto é miséria, né? A verdadeira miséria se configura quando a carne domina a alma humana. Quando ocorre o contrário, que o Espírito Santo controla a nossa alma e é o conteúdo da nossa alma, a nossa alma é próspera, é rica, como diz Filemão, no livro de Filemão, que a alma é próspera, né? E daí que Deu nem... para entender? Com certeza, porque daí o ministro ainda fala, né, a questão da religião, do legalismo, a apostasia, o sistema clérigo e laico, tudo deixa a obra na miséria, né, porque São falta características oriundas da miséria. a presença divina ali, né, é a carne ou é o homem fazendo. E daí eu vou trazendo para a parte que a gente ainda fala sobre a preguiça espiritual, né, o que seria essa preguiça? E o senhor ainda fala em ativismo, né? Às vezes tu é super ativo, né? Sempre fazendo, mas tá faltando a condução espiritual. Então conta um pouquinho para nós sobre o que é essa preguiça na obra. A preguiça é um espírito também maligno, né? Que sempre que você se levanta para fazer alguma coisa que Deus ordenou, vem um desânimo e vem assim um descaso dentro da nossa mente. Vem um sentimento também que isso não vai adiantar nada, isso não vai fluir, isso não vai para frente. Olha só esse povo não quer Deus. Tudo nesse sentido, assim, é uma atitude mental impregnada de desesperança na formação e no estabelecimento do reino milenar na Terra. Isso é um conceito genérico. Mas nas particularidades, ela pode se apresentar de várias maneiras. Tem uma multiforme maneira de se apresentar. Por que nós não temos o ID, por exemplo? O nosso ID está escasso, está raquítico. Por quê? Preguiça. Agora, não é uma preguiça de movimentos físicos, né? Essa preguiça de movimentos físicos, ela é natural. Mas a preguiça que a gente deve focar é a preguiça espiritual. É aquele que não consegue render para Deus. Por quê? Para render para Deus, tu tem que fazer os teus movimentos todos de vida pela obediência à verdade. Aí, então, tu é ativo espiritualmente e não preguiçoso. Porque tem muita gente na igreja que trabalha muito, mas não tem comunhão com a palavra, com o Espírito. Eu ia até perguntar, né? Como se livrar disso, né? Olha, para se livrar disso, tem dois aspectos à obediência. Tem a obediência infantil e tem a obediência consciente, adulta. Você precisa usar uma das duas para se livrar disso. Eu, por exemplo, comecei com a obediência infantil. Fiquei 7 anos nesse processo de obediência infantil. O que é isso? Eu olhava, entendia, vou fazer, acabou. Aí eu fazia, dava uma série de problemas para mim, mas eu continuava fazendo. Amém? É por amor, né? Não, é por amor. Não é por benefício próprio. Bom, se tem esse Jesus aí que morreu, ressuscitou e foi para o céu e mandou o Espírito Santo e hoje está gerando salvação, restauração, não quero nem saber que eu vou obedecer, ele acabou. Isso é uma obediência infantil, porque tu não tem consciência do todo do mover dele espiritualmente. Aí depois, com os anos, tu vai aprendendo a ter uma consciência da importância da obediência a todos os preceitos dele e tu tem entendimento de tudo. É diferente, entende? Então aí realmente
tu vai fazer com perfeição a obediência. Eu chamo de obediência cega, essa infantil também. É que nem uma criança, tu tem um filhinho de 3 anos, tu dá uma ordem para ele, vai lá e busca isso. Ele vira as costas e vai lá. Ele não pergunta por quê, para quê, não entende por quê, mas está fazendo. Daria para dizer, então, que essa primeira obediência, né, essa infantil, é aquela que a gente está na força ainda, né, na força da carne. E depois a gente entra, então, para a obediência, onde a gente realmente está sendo iluminado, né, e que Deus começa, o que o Espírito Santo começa a operar em nós, né. Isto. Porque nenhum demônio, anjo caído, Satanás, vai mandar tu fazer obediência cega a Cristo. Então, na verdade, no fundo, é tua decisão de alma em obedecer Ele. É o amor, né? É por amor. Não estou ouvindo a Soraya. É por amor a Cristo, né? Essa amor. decisão é por amor a Ele. Ele tá vendo, Ele tá ali, Ele tá aqui, né? Então fazer, e depois, assim que nem o ministro trouxe, né? Dessa consciência madura, né? Não, eu vou fazer porque Ele merece. É Ele é o meu foco. Aí você tem um entendimento do reino, né, de Deus na terra. Aí você já faz uma obediência madura, né? E isso é o perfeito. O Inês, eu estava ouvindo essa fala do irmão agora e lendo aqui um pouquinho, lembrando da ministração, né, que o engano ele é muito sutil, né, porque o inimigo ele age para nos enganar e nos convencer de que vai dar problema, que a coisa não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que, por exemplo, né, o irmão ainda falou no culto mundial ontem, tu vai lá orar e tu não te dispõe, porque tu tem medo, não vai dar certo, mas tu é para te ser exposto, isso não vai dar certo, né? E se o Espírito quer te usar, é para ir, não é para esperar, mas o inimigo vai ali, não, tu vai ser exposto, vai passar vergonha. Então, essas horas, as decisões de obediência, ela só vem pela experiência, né? Então, a gente tem que ter a experiência para que a gente possa realmente ter essa realidade, né? E tomar a decisão de obedecer, porque eu só tenho que me dispor, né? Só. É como eu disse, né? Por que a criança obedece o pai? Porque o pai é a sua autoridade e é a sua segurança. É o que mantém ele. Então ele não vai querer que você explique o porquê de todas as coisas, porque ele não tem capacidade de entender. Então, ele acha bem mais fácil fazer o que tu pediu do que começar a fazer perguntas que ele não tem nenhum entendimento dos assuntos. E aí vem a coragem, né? De coragem de fazer aquilo de fazer aquilo que não acreditamos, mas fazer por fé, né? Mesmo que a gente não acredite. Por fé. De fazer por fé. E aí a gente começa a perder o brilho próprio, né? Ou seja, né? Então a gente deixa que Deus realmente nos use e faça a obra, porque daí a gente está quebrado e a gente está ali realmente só como, né, o vaso que ele vai se expressar, né? Porque aquela obediência inconsciente, ela migra para a obediência consciente rapidamente aí. Porque Deus vai te dar, porque tu tem um espírito dócil, uma alma quebrantada já, entende? Pode cuidar que tem pessoas que entram na igreja que já começam a obedecer de cara o Senhor. E outras levam muitos anos para se dobrar para o Senhor. Porque aquela pessoa que obedece mais fácil, ela foi quebrada antes de chegar no reino. E lá, como diz em Romanos 12:2, né? Experimentar a vontade de Cristo é onde a obra mostra se a pessoa está no Espírito Santo, né? Então eu tenho que experienciar Cristo, né? Porque senão eu não vou ter noção dessa realidade e eu vou continuar tentando agir pelo meu entendimento, meu conhecimento, minha sabedoria, como o irmão cita o meu currículo vitae, né? E a gente vai querer operar com a obra que não é nossa, né? Aí nós temos um exemplo do que era a obediência cega na experiência de Pedro com Jesus, no ministério terreno de Jesus. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Que jeito? De jeito nenhum. Quer dizer, ele era infantil. Ele estava sendo puro, porque o que ele sentia naquele momento era
um estado de ignorância onde ele não podia afirmar, mas afirmava que ele sentia o amor pelo Cristo, mas era imperfeito o amor. É como a mensagem nova. O amor, né, é a base do serviço. Só que o amor de Pedro por Jesus era humano. Né? Ficou Quebrou. provado, né? Ficou provado na atitude dele, né? Irmão, hoje as pessoas, né, nós, a gente fica esperando um grande milagre, um grande acontecimento para confiar e acreditar e se entregar, como aconteceu, por exemplo, quando Cristo fez por Lázaro, que ele estava morto, enterrado, e aí Marta veio, né, e aí deveria ter vindo antes, né, e daqui a pouco Cristo fez a obra em obediência ao Pai, sabendo que através dele o Senhor ia operar. Então, assim, a gente fica esperando para confiar e acreditar em grandes coisas, como essa passagem, por exemplo, tantas outras que a gente poderia citar, como Lázaro, que Cristo deu a ordem, né, e Deus disse, vai que eu vou fazer por ti. A gente espera algo assim para poder se entregar, irmão, porque não falta mais nada, eu creio, né? A gente já tem tudo ali. Eu até né? acho que isso tu não te entrega. Ainda assim, olha que a dureza é forte, Não. hein? Eu tenho experiências assim, ó, porque eu vi milagres e muitos milagres no início, porque eu nasci da água e do Espírito dentro dos milagres e da expulsão de demônios. Eu trabalhei 5 anos a fio só com isso. Né? E isso não me gerou a minha credulidade em Cristo como a palavra fez em mim. Né? Quando a palavra entrando na minha cabeça e o Espírito Santo destapando os mistérios para mim com a luz de Cristo, aí é que foi consolidar o meu crescimento de vida. Mas ver milagre, aquilo eu achava fantástico, assim, e o benefício que a pessoa recebia. Mas aquilo não era uma alavanca para mim crescer em vida. Porque a memória da gente esquece. Se tu vê um paralítico levantado da cadeira, dali a 30 dias tu esqueceu tudo. Aquilo não te empolga mais. Tu fica esperando que isso sempre vai acontecer, né? Na verdade, tu acaba ficando... Então, assim, ó, tudo que tu registra na memória não é saudável para o teu crescimento. Porque a tua memória é fraca, ela perde. E o ministro traz nessa mensagem também ali em Hebreus, né? Nosso Deus é fogo consumidor. Sérgio, fala um pouquinho para nós o que esse fogo, o que ele vem queimar, o que ele queima dentro de nós, porque ainda fala assim, que a nossa alma é uma cidade cheia de habitantes, né? Então, esses habitantes, o que são esses habitantes? A gente nasce assim? Olha, dentro de uma cidade tem gente que é ruim, tem gente que é boa, tem gente que é excelente, né? Que são os cristãos convertidos, né? Então, dentro da nossa alma, só tem, quando a carne está no domínio, só tem inimigo teu. E de Deus. Porque a inimizade é primeiramente contra Deus, depois contra você. Você só recebe a repercussão negativa dessa presença. Mas o problema de Satanás é com Deus, não é comigo. Satanás não tem uma briga comigo, ele tem com Cristo, que habita em mim. Né? Então, ele entrou e me atrapalha, impede, perturba para mim não obedecer Cristo. Mas não é porque ele não gosta de mim, ele não gosta de Cristo que está em mim. Usa a pessoa como desculpa só, né? Isso. Aí, então, o que acontece? Quando a pessoa se consagra por amor, o Espírito Santo, como ele é volátil e fogo puro, ele vai se expandindo. Né? Ele vai se... Essa expansão, ela se dá para dentro da nossa alma, porque não tem outro espaço para ela ir. E aquele fogo, o que é? É uma conscientização de que eu sou dominado pelas trevas e enxergo o domínio sutil dos demônios, e agora eu entro em guerra com eles, porque eu vi como eles são malignos e nocivos para mim e para Cristo. Então, a minha alma fica incandescente, né? Porque o fogo começa a queimar a mentira, o engano, o sofisma, né? A escravidão que eu estou. Então, esse fogo é simbolizado por sabedoria e iluminação, entende? A gente passa a ver
nós passamos a ver quem nós somos, né? Ali em 1 Coríntios 13 diz, né, que antes eu via como em espelho, mas agora eu vejo como eu também sou conhecido, né? Eu acho que dá para também trazer, né? Junto, a gente não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Ou a gente serve a Deus ou a Veja. gente está servindo ao inimigo, né? Você olha o sol produz fogo, natureza fogo, o fogo emite luz e calor. Quando o Espírito Santo entra na nossa alma, essas três coisas são manifestas. Luz, quando eu enxergo que eu estou escravizado por coisas ruins e malignas, eu tomo a decisão de querer me livrar. Aí eu não tenho força para me livrar em determinadas ocasiões, mas aí o próprio Espírito Santo vai lá e destrói aqueles demônios, manda embora. Porque eles não suportam o calor, nem a luz. Entende? Porque a presença do Espírito Santo está adentrando na minha alma em proporções que eles vão ter que sair porque o fogo está entrando, eles não suportam o fogo. O que é o fogo? É o julgamento do Calvário, de que eles já estão derrotados, extintos e condenados. Eles não têm mais como se agarrar dentro da legislação divina para ficar ali dentro. Eles têm que sair. Muito bem, a gente tem aqui, aproveitando, o Davi vai fazer uma pergunta aqui. Vamos botar o Davi na conversa com o ministro. Então, uma perguntinha que chegou aqui, ministro. Vamos compartilhar com o Davi aqui para vocês. Aqui. Okay. Então, tem aqui uma pergunta aqui da Patrícia Severo, que a pergunta é: o quanto as emoções atrapalham a nossa caminhada? Muito. As emoções têm grande potencial de nos trair. Agora, tem emoções que é geradas pelo Espírito Santo em nós. E tem emoções que a carne manifesta em nós. Então, sempre que eu sinto desejos, vontades, sentimentos, eu tenho que saber qual a motivação. Por que eu quero aquilo? Por que eu estou gostando, sentindo, buscando aquilo? Eu tenho que saber por quê. Porque se eu fazer essa pesquisa subjetiva, eu vou chegar na conclusão de que é o autor do sentimento, das emoções. Né? Veja bem, quando tu quer demais uma coisa que os teus olhos, a concupiscência, alvejou, a tendência é todos os sentimentos ser gerados pela carne ali dentro, para você ir lá pegar aquilo de modo desonesto com relação a Deus. Você já viu? Isso é muito comum acontecer, né? Por exemplo, tem a pessoa que tem problema de cleptomaníaco, né? Para pobre diz que é roubo, é ladrão, mas para rico é cleptomaníaco, né? Então, a pessoa olha, ela põe os olhos e se apaixona por aquela coisa. E aquilo fica, ela não tem dinheiro para levar aquilo. Aí, de repente, a pressão interna daquele demônio é tão grande que ela vai lá e rouba aquilo. Quem é que gerou aquele sentimento? Porque se tu resolve dentro dos padrões de Deus a conquista externa, porque aí então Deus te dirigiu. Mas se tu romper os padrões para fazer a conquista ou estabelecer aquilo, não é de Deus. Então temos que ver as estratégias que também brotam na nossa mente. Né? Quais são as origens, né? Dessas que a gente recebe. Eu acho que muitas vezes muitos desses espíritos malignos, nós não sabemos que eles habitam em nós, né? Então eu vejo, essa é a grande importância de tu buscar a mesa, né? De tu buscar o Senhor para tu começar, então. E ali vem Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A gente precisa renovar a nossa mente porque muitas vezes nós estamos nessa ignorância, né? A gente não sabe que isso habita. Eu sou uma pessoa boa, não roubo, não mato,
né? E a gente vive conformado, então, com isso. E a gente não faz ideia, às vezes, dos espíritos que estão em nós. Então, como a gente precisa do Senhor para esse fogo vir queimar e começar também a revelar, né? Para a gente começar a substituir a natureza caída, né? Pela essa nova vida, né? A gente precisa ver, né? Que essas emoções e esses impulsos que brotam, né? E que não vêm de Deus, tem um autor por trás. Então, eu preciso ver para que eu possa pedir a libertação, né, ministro? Sim. Ministro, a gente está indo para o finzinho do programa. Infelizmente, o tempo nos atrapalha um pouco, mas eu já vou pedir para o ministro respondendo, dando as considerações finais, por gentileza. A gente precisa de luz, como você falou aí há pouco, Gabriel. A gente precisa estar com o Espírito Santo, assim, no comando do nosso pensamento, porque aí tudo é discernido que vem das trevas. Não tem a possibilidade de ser enganado. Mas agradeço aí a participação do programa e quero pedir as orações aí, porque Deus quer avançar, vamos ter igreja em Frederico Westphalen daqui uns meses aí. Ali do ladinho, hein? Frederico Westphalen. Nossa, é longinho esse. Daqui, pelo menos. E vamos ter igreja agora em Nova Petrópolis, bem em breve. Eu acho que não leva 2 meses para iniciar a obra em Nova Petrópolis, né? Vai um presbítero para lá levantar a obra do Senhor. Peço as orações aí dos irmãos, que Deus abençoe a todos e voltamos aí no mês que vem, se Jesus deixar. Amém. Que assim seja. Agradecendo a participação aqui do ministro conosco, mais um Assentado no Monte das Oliveiras. A gente fica muito feliz, agradece muita interação, muita gente aqui comentando, deixando a sua mensagem, marcando muitas pessoas. É muito bom, é uma alegria muito grande estarmos com vocês, participando, interagindo, recebendo essa verdade. Depois fica gravado, outros vão assistir, vai se multiplicando esse conteúdo. A gente agradece e volta na sexta-feira às 19 horas. Nós tivemos o microrregional de Passo Fundo, daqui a 2 semanas, né, vai ter o de Brasília. Então também o ministro pediu oração aqui para novas frentes que o senhor vai estar abrindo aqui em Frederico Westphalen, em Nova Petrópolis, mas também possamos estar orando aí pelo encontro microrregional de Brasília, que vai acontecer não neste próximo final de semana. Vai muito ser de Novo Hamburgo, né? Eu acho que vai alguns aviões daqui. Mas que a gente estava conversando com o Valdemar, né, outro dia aqui no programa, e a gente também fez uma interação, ele fez o convite, também tem oportunidade de hospedagem, ele conseguiram lá algumas hospedagens com preços bastante interessantes, então ele se dispôs também, quem quiser ir, fazer o contato com o irmão Valdemar, pode nos chamar, caso não tenha, a gente passa o contato do irmão Valdemar, porque ele tem lá algumas questões também que o senhor está trazendo, aprovendo lá com custos bastante interessantes, o Valdemar nos compartilhou aqui no programa, então fica o convite aqui, tá pertinho aí, dá tempo de se organizar ainda, né? Com certeza. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, irmão. E voltamos na quarta-feira, 19 horas. Fica ligadinho, tem Sons da Vida, nosso Fluir da Verdade. 19 horas, contamos com a sua companhia. Volta lá conosco aqui, que a gente conta com você. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.